Salmo 42, de 1 a 11. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon e desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, a rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Diga amém. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te peço, aumente a tua presença manifesta entre nós. Nós queremos que a expectativa de cada um esteja no Senhor e no agir do teu Espírito Santo em nosso meio. Espírito Santo, nós entregamos a ti a direção deste culto e declaramos que tu és muito, muito, muito bem-vindo entre nós. Fala conosco do teu jeito e da tua maneira, para a glória do Pai e do Filho. Oramos com fé em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. O assunto de hoje à noite já foi pregado de manhã, à tarde e à noite. E o assunto é depressão, suas causas e cura. Diga comigo, vamos lá? Agora fala com alegria, porque não é para você ficar depressivo. Você vai aprender um pouco sobre depressão, mas tem que falar com alegria. Vamos lá? Amém? Vou falar sobre depressão hoje à noite, e eu não sou um profissional da área, sou apenas um pastor, mas na experiência, na prática pastoral, no escritório pastoral, durante esses 30 anos de ministério pastoral, ajudei muita gente a vencer a depressão, a sair da depressão. Tivemos sucesso em muitos casos, em outros não, infelizmente não. Mas o que me leva a falar desse assunto hoje à noite são algumas coisas. E vou falar sobre a depressão à luz da Bíblia, as suas causas à luz da Bíblia, a sua cura pelo poder do nome de Jesus. Primeiro motivo porque eu vou falar sobre esse assunto hoje à noite é porque os estudiosos dizem que estudiosos desse assunto da depressão, eles dizem que a ansiedade e a depressão serão as doenças principais do nosso século, ou seja, desse século 21. E os estudos indicam que até 2020, ou seja, daqui a 2 anos, a depressão será a doença mais impactante do mundo. Presta bem atenção nisso, a doença mais impactante do mundo, eles estão dizendo isso a partir de 2020. Outro motivo que me leva a falar sobre isso para a igreja, é porque quando nós temos um problema fisiológico, ou qualquer que seja o problema físico, nós não temos nenhum problema de procurar um médico. Se você, para os mínimos detalhes, você procura um médico. Semana eu estava alguns dias eu venho tendo uma dificuldade, um problema mínimo no olho esquerdo, mas eu fui no médico,
Já fui 3 vezes por causa desse problema. Fui no oftalmologista 3 vezes. E eu sei que assim é com você. Você não tem nenhum problema de procurar um médico quando o problema é físico. Mas, quando o problema é no nível da alma, aí você tem preconceito de procurar um psicólogo, um psiquiatra, profissional da área. E como resultado dessa dificuldade, desses preconceitos, nós temos muita gente, inclusive cristãos, doentes, constantemente, na alma. E aí, como consequência dessa doença da alma, a gente tem muito suicídio, inclusive no meio evangélico. Esse é um outro motivo que me leva a pregar. É o alto índice de suicídio causado pela depressão no meio cristão e no meio não cristão. E as pessoas precisam ouvir sobre isso. Eu estou no meio, eu sei do que eu estou falando. Por causa de depressão, eu já vi suicídio de pastores, pastoras, missionários, líderes e pessoas em geral. Os cristãos precisam entender que têm que lidar diariamente com o problema da alma. Essa matéria não pode ser ignorada. Até porque existe hoje no mundo 322 milhões de pessoas no mundo, segundo os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, 322 milhões de pessoas no mundo hoje estão sofrendo da doença da depressão. E isso são os dados que eles têm catalogado. Só que a OMS também diz que mais de 50% das pessoas que sofrem de depressão não procuram ajuda médica, ajuda clínica, por preconceito, ou porque não procuram, porque talvez não podem. Já no Brasil, 5,8% da população brasileira sofre com esse problema da depressão. Isso significa 11 milhões e meio de brasileiros sofrendo de depressão hoje. Mas, olhando pela essa pesquisa, que menos de 50% são que procuram ajuda, então isso, se fosse 100% contabilizado, nós teríamos mais de 22 milhões de brasileiros com problema da depressão. O Brasil tem o maior índice de depressão da América Latina e o segundo índice das Américas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mais uma vez, esses dados são da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, em 2016, 75 mil trabalhadores de carteira assinada tiveram que ser tiveram que ser afastados dos seus postos de trabalho pela Previdência Social por causa da depressão. 75 mil trabalhadores. Outra coisa que me leva a pregar sobre isso. A maioria absoluta dos homens de meia idade, as pesquisas dizem que talvez até pode chegar a 80% dos homens de meia idade, em algum momento eles vão passar por uma crise de depressão, grande ou pequena. E para falar sobre isso, você precisa entender algumas coisas. Primeiro, a anatomia humana, do ponto de vista divino, e que é revelada na Bíblia Sagrada, ou seja, quando a Bíblia fala um pouco do ser humano, desde o livro de Gênesis, você vai aprender uma coisa, que o homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Diga, eu sou espírito, alma e corpo. O espírito é a parte eterna que Deus colocou dentro de você. A alma é o seu intelecto, a sua vontade e as suas emoções. Diga, intelecto, fala bonito, intelecto, vontade e emoções. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, só para citar um versículo, são muitos versículos, mas eu vou citar apenas esse. Esse texto diz, o apóstolo Paulo diz, que o próprio Deus da paz o santifique completamente ou inteiramente, e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o apóstolo Paulo está olhando para a vinda de Jesus. Ele está dizendo que o seu espírito, e que a sua alma, e que o seu corpo sejam guardados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Jesus.
Quando a Bíblia fala do primeiro grande mandamento, ela diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, coração e consciência, com toda a tua alma, intelecto, vontade e emoções, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ou seja, o nosso amor a Deus envolve o nosso espírito, mas envolve também a nossa alma e envolve o nosso corpo. O Evangelho de Jesus salva o espírito, liberta a alma e cura o corpo. Diga amém. Fala isso comigo, diga: o Evangelho de Jesus salva o espírito, liberta a alma e cura o corpo. Mas para o corpo não tem jeito, mesmo sem ser liberto, curado, um dia vai morrer, se Jesus não voltar logo. Amém ou não amém? Você não vai ficar para semente, vai morrer. Mas a boa notícia é que um dia ele vai ressuscitar incorruptível, imortal, e você estará vivo para sempre, eternamente com Jesus e com todos os salvos. Diga amém, meu amado. Então você é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Por isso o salmista, nesse texto, ele fala algumas vezes com a própria alma dele. Ele fala de si para consigo mesmo. Não está louco não. Às vezes você precisa falar de você para você mesmo, de si para consigo mesmo. Se você olha o Salmo 42, 5, o salmista diz: porque estás abatido, a minha alma. Ele está olhando para dentro dele e ele percebe um abatimento da alma. E pelo Espírito, veja bem a compreensão que ele tem, pelo Espírito, ele diz: por que você está abatido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Porque você está abatida, porque você está depressiva, porque você se perturba. Ele faz duas perguntas o tempo todo: porque estás abatida, porque se perturba. E aí ele olha para Deus e ele diz: alma, espera em Deus, eu vou louvá-lo ainda. No verso 11 ele repete a mesma palavra: porque estás abatido, a minha alma, porque está depressiva, porque te perturbas dentro de mim. Essas perguntas do salmista descrevem com clareza a condição de muitas pessoas, e isso é chamado de depressão hoje. A boa notícia é que a Bíblia Sagrada nos mostra o caminho para a cura da depressão através de um relacionamento real, pessoal e prático com Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Meu irmão, estou pregando sobre depressão, mas não é para você ficar no banco depressivo não. Você tem que participar comigo e receber a palavra no seu coração. Senão você vai ficar parecendo aquele depressivo que está em cima do viaduto bem alto e ele está lá. E aí o outro conselheiro chega lá e fala assim: você pode contar a sua história para mim? E o cara conta, né? Você sabe dessa historinha, né? Já antiga. Ele fala: pode contar mais, pode falar os seus problemas. 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas contando. E aí os dois pulam. Você não é para ficar assim não. É para você sair daqui para ser curado. Amém, amado? Primeiro lugar, você precisa compreender, como eu estou falando de depressão do ponto de vista bíblico. Em primeiro lugar, você precisa compreender que a depressão, ela pode vir como resultado do espírito de intimidação. E nesse ponto nós vamos estudar um caso. Mas antes de estudar, deixa eu dizer algumas coisas. O diabo, ele pode usar a intimidação, a ameaça, para gerar uma depressão em você. E você vai prestar muita atenção nisso. Pega essa palavra, porque ou você conhece alguém, talvez você pode passar por isso. Deixa eu só abrir um parênteses. Quantos de vocês conhecem alguém que já passou ou está passando por uma depressão? Levanta a mão, deixa eu ver. Meu Deus, todo mundo conhece. Então você precisa dessa palavra para você e para ajudar outros. Porque o que você vai ouvir é base bíblica. Diga amém. Preste atenção nessa questão da intimidação. A intimidação de inimigos espirituais e humanos. Ela pode causar medo em você. Ela pode trazer insegurança para você, incerteza, dúvida, gerar dúvida. E depois ela pode gerar depressão em você. Muitas vezes, o inimigo pode vir do mundo espiritual, usando pessoas do mundo físico, para
intimidar você. Tem que ficar bem atento para isso. Diga amém. E aí eu quero estudar o primeiro caso com você. Eu vou procurar ser rápido, porque você precisa entender essa palavra, essa matéria hoje à noite, em nome de Jesus. E você que está em casa, preste muita atenção. O caso é do profeta Elias. O profeta Elias talvez tenha sido o maior profeta do Velho Testamento. Um grande homem de Deus, um homem respeitadíssimo, um homem cheio de graça, cheio de autoridade espiritual, um santo homem de Deus. E o que eu estou falando sobre depressão, meu irmão, isso pode acontecer com os melhores homens de Deus. Os 3, para mim, maiores profetas da Bíblia passaram por isso. E você, se você for tão humano quanto eles, está sujeito a passar por isso. Mas não baixe a sua cabeça quando eu estiver falando, porque se você baixar e dormir, já vou achar que você está depressivo. Então preste atenção. Nisso daí, o profeta Elias, um homem tão poderoso, mas vamos ver o que aconteceu. Depois eu volto a falar sobre ele. 1 Reis, capítulo 19, de 1 em diante. Eu vou ler um pouco, porque você precisa entender esse caso. Ora, Acabe contou a Jezabel, que era a mulher dele, o rei Acabe, era Israel, o reino do norte, para você se situar. Daquelas 10 tribos, Israel estava dividido, Judá e Benjamim, reino do sul, o reino do norte, Acabe era o rei, nos dias do profeta Elias. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como havia matado aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro, olha a mensagem aí do que eu estou chamando de intimidação. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes que os deuses, ela era uma mulher maligna e pagã, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com eles. Próximo. Elias teve medo, diga, Elias teve medo. Tiago vai dizer para a gente que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, Tiago 5, verso 16. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Entrou no deserto, caminho de um dia. Chegou a um pé de giesta, ou seja, uma árvore. Sentou-se debaixo dele e orou. Olha o que Elias faz. Ele ora pedindo a morte. Você já teve pensamento de morte? Não precisa levantar a mão. Mas já chegou um dia que você teve pensamento de morte? Que achou que era melhor morrer? Pois bem, bem-vindo à humanidade. Amém? Ele orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Diga, Deus é bom. Ele não deixa seu servo lá. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Ele comeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. Grave bem essa palavra. O que você está fazendo aqui, Elias? Continua. E ele responde, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas deixaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E olha o que ele está dizendo, isso é síndrome. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Continua. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, soprou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto e saiu. E ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, a mesma coisa, tenho sido zeloso
os israelitas rejeitaram, quebraram a aliança, quebraram os altares, mataram os profetas. Eu sou o único. Ele estava achando que ele era o último. Continua. O Senhor lhe disse: volte. Olha essa palavra. Volte pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. E aí Deus continua. Agora lá no verso 19, Deus vai dizer assim: eu deixei 7.000. Você não é o único. Eu deixei 7.000. Mas, acho que é um pouco antes, é do 18. Deus disse: eu deixei 7.000 que não beijou Baal. Agora olha para mim. Até aqui a leitura do texto. Como eu estava dizendo, o profeta Elias, talvez o maior profeta do Velho Testamento. E esse santo homem de Deus, com autoridade espiritual incrível, como nenhum outro do Velho Testamento. Ele chega um dia diante desse rei Acabe e fala: assim diz o Senhor, pelos próximos anos não vai haver chuva e nem orvalho, a não ser mediante a minha palavra. Em outras palavras, ele fecha o céu, coloca a chave no bolso, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 3 anos e meio ele é sustentado por Deus lá na beira do riacho, depois por uma viúva lá em Sarepta. E agora ele reaparece, fala com o rei e diz: vamos para o Monte Carmelo amanhã. Reúne Israel todo, reúne toda a liderança. E nós vamos fazer um negócio. Nós vamos armar 2 altares. E os profetas de Baal, que eram 450, vão orar. E depois eu vou orar. O Deus que responder por fogo vai ser o Deus da nação. E Acabe diz: a palavra é boa. E Acabe concordou com isso. Só que ele diz: quem perder vai morrer. Preste atenção nessa ousadia do profeta. E esse profeta enfrentou, na verdade, 850 homens. Porque a Jezabel, a rainha maligna, ela tinha colocado na cabeça uma coisa: acabar com a fé em Yahvé. Ou seja, ela queria acabar com a fé em Deus, o nosso Senhor, na nação de Israel. Ela queria varrer a fé em Deus. Por isso ela contratou 450 profetas que o palácio sustentava para ser os missionários do palácio, para promover a adoração a um Deus chamado Baal. 450 pregadores que estavam, na verdade, nas mãos de Satanás, para acabar com a fé no Deus verdadeiro, sustentado pelo palácio. E tinha mais 400 profetas, que também a serviço do palácio, sustentados financeiramente pelo palácio, eram promotores da idolatria. E esse homem vai lá para o Monte Carmelo, e diante do rei e das autoridades, ele enfrenta esses 850 homens e vence. Porque esses profetas se cortaram, fizeram de tudo, das 9 da manhã até 2 da tarde, e nada aconteceu. E você conhece a história. Elias se aproxima do altar que ele faz com 12 pedras, e ele faz uma oração de 30 segundos, e ele ora, e cai fogo do céu, e o fogo queima o holocausto, a lenha, as pedras, e evapora a água. E a nação cai de joelho agora, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em seguida Elias vai para um lado do Monte Carmelo e ora, e a chuva volta. A chuva que estava suspensa em orvalho há 3 anos e 6 meses, agora quando ele ora, a chuva volta de uma forma torrencial. Diga amém. Esse é o homem. Presta atenção. Tem uma frase de um dos livros da hombridade que diz assim: o dia posterior à batalha é mais perigoso do que o dia anterior. Porque no dia anterior à batalha, você sabe que vai enfrentar no dia seguinte, e você se prepara, e você fica firme, e você se arma. Mas no dia posterior, a tendência é você baixar a guarda, e a hora que talvez o inimigo venha no teu ponto fraco. Elias enfrenta esses 850 homens, e o que ele faz? Ele vence. Ele ora, e o fogo cai do céu sobre o altar. E agora que esse profeta tinha que ser morto, não por Elias, um homem sozinho jamais mataria os 150 homens, mas os próprios soldados tinham que executar. Agora olha para mim. É esse homem que vence 850 homens no Monte Carmelo, que ora e o fogo cai, que ora e a chuva vem. É esse homem que agora está fugindo com medo das ameaças de uma mulher. É esse homem que, por causa dessa ameaça, ele sai da sua nação, entra pela nação de Judá, e ele entra deserto afora, e ele chega embaixo de uma árvore, senta, e ele ora, dizendo: Deus, chega, eu quero morrer.
Você já teve pensamento de morte algum dia na sua vida, meu irmão? Já teve ou não? Pode ser sincero, você não precisa levantar a mão. Algum dia você já desejou morrer? Você é humano. Amém? Então, meu querido, aí o que acontece? Ele deita embaixo de uma árvore. E ele dorme. Mas Deus é bom, diga, Deus é bom. E Deus vai lá. Como? Através do anjo. Deus manda um anjo. Diga assim, pão do céu. Água da vida. Deus vai lá e o anjo faz um pão para ele. Deus diz, leva um pão para ele e a botija d'água. E ele vai lá, ele come o pão. O anjo acorda ele. Imagina, o anjo toca nele e fala, levanta e come. E ele olha o pão sobre as brasas, quentinho. Ele come o pão. Ele toma a água que o anjo traz e ele volta a dormir. Ei, você já teve dia na sua vida que você não queria levantar para ir para o trabalho? Se for por preguiça, misericórdia. Mas se for por outro sentimento, cuidado, que é um sintoma de depressão. Já teve dia que você não queria sair do quarto? Você está na mesma síndrome de Elias. Ele come e dorme de novo. E o anjo volta. Volta o anjo a segunda vez, toca nele, fala, levanta, tem mais pães para você. E ele come. E ele bebe água. E aí agora ele faz uma caminhada de 40 dias. O cara é maratonista. 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele caminha 40 dias e 40 noites. Ele sai pelo deserto, ele vai na direção da Arábia Saudita, e lá atravessa aquele deserto, vai lá na divisa com o Egito, na península do Sinai, e ele chega a Horebe, monte de Deus, lugar onde o Senhor tinha falado com Moisés. Só que ele chega lá, e ele entra numa caverna, e ele vai dormir no fundo da caverna. Talvez está se encaixando com você? Talvez você quer ficar no quarto com a luz apagada, é a sua caverna. Eu já visitei gente com depressão, que a pessoa não tirou o lençol nem para falar comigo. Eu falei o tempo todo, fiquei 1 hora e meia, com a pessoa embrulhada. Dizendo, não quero falar. Mas eu estava ali. Eu já atendi tanta gente que você nem imagina. Agora presta atenção. Como é que começa a cura? A cura não começa dentro da caverna. O processo de restauração começa quando você sai da caverna. E para estar aqui, você saiu da caverna. Diga amém. A primeira coisa que Deus fez por 2 vezes, veja bem, Deus poderia ter impedido Elias de fazer essa viagem, não poderia? O anjo podia ter dito, volta, encara aquela rainha maligna e manda fogo na cabeça dela. Será que ia cair? Claro que ia. Se você estudar a vida de Elias, você vai ver que ele fez isso com 2 exércitos que foram para prender ele. Mas Deus não fez. Olha para mim, tem coisas que você vai tomar decisão pela tua alma, e Deus vai deixar você fazer o caminho. Até que você vai chegar no fundo do poço, você vai ter que olhar e clamar por Ele. Sempre que você agir pela sua alma, você vai sentir medo em algum momento, e você vai fazer o caminho que não é de Deus. Todos os dias, a gente tem que decidir pelo governo do Espírito ou pelo governo da alma. Uma pessoa não convertida, ele é guiado 100% pela alma. Vontade, pensamentos e emoções. O que dirige ele é o intelecto dele. Mas quando você se converte, seu espírito nasce de novo, se torna um com o Espírito Santo. E aí o projeto de Deus é, ande no Espírito. Ande pelo Espírito, diga amém. Quando Elias foge, quando Elias sente medo, quando Elias caminha 40 dias, 40 noites, depressivo, quando ele vai para o fundo de uma caverna, é porque ele está sendo guiado pela própria alma dele. Mas vai se identificando aí. E Deus permitiu que o seu profeta fizesse uma viagem de 40 dias, 40 noites a pé. Deus não interviu. Deus diz, deixa ele ir. Para aprender uma lição e para ficar de exemplo para nós.
E Deus não impediu que ele entrasse na caverna. Mas só que Deus o tirou do fundo da caverna. Diga amém. A primeira pergunta de Deus a ele é: Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta ela aparece 2 vezes. No verso 9 e no verso 13. Mas a restauração de Elias começa quando ele sai da caverna. Ei, você que está em casa, você que não quer vir no meio de ajuntamento, você que está com alguma síndrome, deixa eu dizer uma coisa: se você quiser a cura de Deus, você vai ter que se levantar e você vai ter que sair da caverna. Porque a palavra de Deus em seguida é: sai da caverna, Elias, vem aqui fora, porque eu vou falar com você aqui fora. Amém, amados? E aí Elias sai meio tímido. Tem um terremoto, Deus não está no terremoto. Tem um fogo, Deus não está no fogo. Tem um vento forte, Deus não está no vento forte. Mas de repente, diga de repente, uma brisa suave. Quem está na depressão precisa da brisa suave, da voz mansa do Espírito de Deus. Diga amém. E ele cobre o rosto. E vem de novo o Senhor e diz: o que você está fazendo aqui, Elias? Por que Deus fez essa pergunta? Porque ele tinha tirado aquele caminho sozinho. Não era vontade de Deus. Agora olha para cá. Próximo versículo que Deus vai dizer para ele é assim: volte pelo caminho por onde você veio. Deus está dizendo: volte, eu vou te restaurar, mas você vai fazer de volta o caminho por onde você veio. Diga amém. Meu querido, há um poder muito grande quando você ouve a palavra de Deus e obedece. Quando você ouve a palavra de Deus e obedece, sabe qual é o próximo passo? Você vai viver milagres. Você não entendeu? Sempre que você ouvir a palavra de Deus e obedecer, você vai viver milagres. Deus ia curar, mas ele tinha que sair da caverna e fazer o caminho de volta. Amém? Eu gosto de pensar que Deus é tão bom, que Deus trata com Elias. Outra síndrome que Deus tratou foi: Elias disse 2 vezes, verso 10 e 14: eu estou sozinho. Uma vez lá atrás, eu não sei, tem muitos anos, eu assisti um filme com a Rosângela chamado O Último dos Moicanos. Alguém aqui assistiu esse filme? Olha aí, tem gente aí da minha época aí. Era sobre o último índio da América do Norte, alguma coisa assim. Era um filme legal, mas é bem antigo. Não tem tantos anos assim, mas é antigo. Hoje fica antigo rápido, né? Agora olha para mim. O que Elias está dizendo para Deus? Eu sou o último dos moicanos. Acabou. A Jezabel matou todo mundo. Não existe mais ninguém. Eu sou o único que sobrou. Olha, eu sou o único. Por isso lá na frente, no verso 18, Deus vai dizer assim: você não é o único. Deus vai dizer assim: eu deixei 7.000 homens em Israel que não adorou Baal, que não beijou ele. Eu tenho 7.000 fiéis, remanescentes fiéis. Diga, Deus sempre tem. Diga bonito, Deus sempre tem um remanescente fiel. Diga amém. E Deus disse: você não está sozinho. Verso 18. A outra coisa que eu quero que você entenda, é bem interessante você entender, é que Deus não ouviu a oração de Elias, quando ele pediu a morte. Aliás, melhor, Deus ouviu. Deus não respondeu Elias como ele queria. Diga glória a Deus. Deixa eu te dar um princípio aqui. Olha bem nos meus olhos, se você puder. O diabo quer usar a depressão para matar o seu ministério, para matar a sua profissão, para acabar com o teu casamento, para acabar com a tua vida. Ele veio roubar, matar e destruir. O diabo estava usando a depressão, presta atenção, o diabo estava usando a depressão para matar o ministério de Elias e para matar Elias fisicamente. Presta atenção, o diabo estava usando a depressão que veio pela ameaça de Jezabel para matar 2 coisas. Primeiro, matar o ministério profético de Elias.
Elias está dizendo, acabou. E Deus está dizendo, não acabou. E depois ele está dizendo, morra. E Elias pede a morte. Ele mordeu a isca. Olha bem, presta atenção, uma palavra aqui chave. Não deixe que o seu ministério seja interrompido por causa de depressão, por causa de andar pela alma, por causa de andar pelos seus sentimentos. Amém, amados? Não permita que o seu ministério e nem que a sua vida seja cortada da terra por causa da depressão. Faça o caminho de volta. Veja onde você se afastou. Veja onde você caiu. Veja onde você deixou o seu primeiro amor. Veja onde você começou a andar pela alma. Veja onde você parou de andar no Espírito. E volte e faça o caminho que Deus quer que você faça. Quando Elias pediu a morte, Deus disse, faça o caminho de volta, eu não vou te dar morte. Sabe o que Elias teve que ficar ainda? De 8 a 10 anos. Porque quando Deus disse nesse texto, você vai pegar Eliseu, o discipulado de Elias com Eliseu levou de 8 a 10 anos. Então, olha para mim, quando Elias achou que tudo tinha acabado, que ele tinha que morrer, Deus disse, você não vai morrer e não acabou, eu preciso de você ainda uns 8 a 10 anos, exercendo um forte ministério profético, cuidando da nação, cuidando da fé e levantando um sucessor. Portanto, se você está achando que o seu ministério acabou, não escute a sua alma, não escute os seus sentimentos, levante a cabeça e ande pela fé na palavra de Deus. E melhor, sintoma não é enfermidade. Sintoma pode ser uma doença da tua alma, mas você pode sair daqui liberto dela em nome de Jesus. Deixa eu dizer algumas coisas práticas. Primeiro, se você estiver andando com Jesus, você nunca estará sozinho. Em Mateus 28, 20, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga aleluia. Levanta sua mão, diga, estando com Jesus. Diga bonito, servindo a Jesus, eu jamais estarei sozinho. Então não caia nessa síndrome, eu estou sozinho. Você não está sozinho. Você tem o Espírito de Deus em você, você tem os anjos ao seu lado, você tem a família de Deus aqui com você. Amém? Agora deixa eu falar algumas coisas práticas sobre depressão. Bem prática. E preste bem atenção. Preste bem atenção que vai ser bem prático agora. Se você vai se encontrar agora. Se você, há mais de 2 semanas, perdeu o prazer por coisas que você sempre gostou de fazer. Isso vai em qualquer área da vida. Hein? Lazer, esportes e até aquela área lá, para quem é casado, de intimidade com o seu cônjuge. Se você perdeu o prazer por as coisas que você gostava de fazer há mais de 2 semanas, presta atenção nessa. Se você está sempre preocupado, ansioso, se você está sempre irritado, está constantemente irritado, se você se sente culpado, está com sentimento de culpa, se você está com pensamentos negativos há mais de 2 semanas, se você tem pensamento de morte, se você está com sentimento de querer ficar isolado, inclusive da igreja, tudo isso são sintomas de depressão. Então você tem que fazer 2 coisas. Primeiro, traga à memória aquilo que te dá esperança. Diga amém. E a segunda coisa, se isso continuar, procure um profissional de saúde. Amém? Lamentações 3, 21 em diante disse, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, porque as suas misericórdias não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Então no momento de dificuldade, você tem que voltar para a Bíblia Sagrada, e olhar as promessas, e ver aquilo que é a razão da sua esperança. Volte a ler a palavra, volte a andar na palavra, volte a andar nas promessas, volte a andar pela fé, volte a andar pelo Espírito Santo de Deus. Ei, querido, o medo
O medo, falando de uma forma espiritual, o medo não é apenas um sentimento. O medo é um espírito maligno que vem para oprimir você por te deixar depressivo. Quantos aqui já sentiram medo de alguma coisa? Eu também já. Levanta a mão, seja corajoso. Aqui, ó, a minha mãozona aqui, ó. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Primeiro é que 2005 vezes está escrito na Bíblia: não temas, eu estou contigo. Desculpa, eu falei errado. 2005 vezes, assim diz o Senhor. 365 vezes está escrito na Bíblia: não tenha medo, eu estou com você. Você não entendeu? É uma vez para cada dia do ano. Você acha que é coincidência? 365 vezes está escrita a frase: não tenha medo, eu estou com você. Você não precisa ter medo, porque o Deus eterno é onipresente, e Ele diz: eu estou presente com você. Amém? E uma outra notícia legal, 2 Timóteo 1,7, a palavra diz assim: Deus não nos deu espírito de medo. Levante sua mão e diga: Deus não me deu espírito de medo. Fala bonito: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Repita: poder, amor e equilíbrio. Então fala assim: sai medo. Você tem que ter coragem de dizer. Nós cantamos aqui uma canção que diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você não é escravo do medo, você é filho de Deus. O Espírito Santo que habita em você não é espírito de medo. O Espírito Santo jamais vai colocar medo em você. O Espírito Santo pode até colocar em você temor de Deus, é outra coisa. Mas medo não, medo vem do demônio. Espiritualmente falando, diga amém. Outra coisa, ainda falando sobre a depressão vem com mudanças hormonais, por isso que adolescente pode ter depressão, jovem pode ter depressão, e pessoas podem ter depressão nas mais diferentes fases da vida, por causa disso. Mas a depressão também pode ser causada por perdas, por sentimento de injustiça, com o fim de um relacionamento. Ela também pode vir quando você para de sonhar, quando você para de ter a visão de futuro, quando você para de ter expectativas daquilo que você quer que Deus vai fazer, que você para de olhar as promessas. A depressão pode ser reativa, e isso leva você a perder o foco. Se você é um estudante e você tiver uma depressão dessa, você pode perder o foco dos estudos, você pode perder o foco da profissão, do ministério e da família. Preste atenção nessa. Por isso Deus estabeleceu novas tarefas para o profeta Elias, colocando-o novamente para cumprir o propósito e o chamado. Deixa eu dizer uma coisa, olha para mim aqui, bem, olha nos meus olhos. Eu estou pregando sem óculos, tentando ler aqui sem óculos, letra tamanho 20, para você poder olhar nos meus olhos. Se Elias tivesse agido pelo sentimento dele, ele teria morrido, e ele teria perdido o ministério e a vida. Mas Deus não queria que Elias morresse. Olha o que ele ia perder. Deus tinha para Elias o arrebatamento. Você não está entendendo? Deus tinha para Elias o arrebatamento. E por agir pela alma e pelo sentimento, ele ia perder o arrebatamento, porque ele estava pedindo a morte. Mais uma vez eu vou repetir: você não tem o direito de interromper o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você está aqui nem Elias, querendo a morte, e Deus está dizendo: filho, eu tenho um arrebatamento para você. Porque 10 anos depois, Deus deu a Elias o arrebatamento, ele subiu ao céu, foi apenas transformado, sem experimentar a morte. Diga glória a Deus. Olha o que esse homem ia perder, agindo pela alma, o arrebatamento. Olha como é sério você agir pelos seus sentimentos, tomar decisões baseadas no sentimento, interromper o ministério por causa do sentimento, interromper o propósito de Deus. Cuidado, não deixe que o diabo use isso para interromper a sua vida, o seu ministério. Mais uma vez, quando Elias achou que tudo tinha acabado, Deus disse: não acabou,
Fala para o teu vizinho e fala assim: não acabou. Diga para ele: acabou. Agora fala para ele assim: acabou sim de começar. Diga que você está apenas no começo. Fala para ele: o melhor da sua vida ainda está para acontecer, porque Deus não desiste de você. Fala, mesmo que você desistiu, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. O profeta Elias estava desistindo, mas Deus não desistiu dele. Amém? Um homem de Deus só deveria morrer, a mulher de Deus, quando cumpriu o propósito todo que causou a existência dele na terra. Meu irmão, olha para mim, o que causou a tua existência nessa terra foi um propósito eterno de Deus. Você está aqui para cumprir o propósito de Deus. Não interrompa o propósito, cumpra o propósito integralmente. Levanta sua mão e fala assim: eu vou cumprir todo o propósito de Deus para a minha vida. Com a mão levantada, diga: Senhor, eu vou viver tudo o que o Senhor tem para mim. Elias foi arrebatado quando terminou o propósito de Deus. Está em 2 Reis 2, de 1 a 11, mas especialmente o verso 11. E se você está com medo, deixa eu te dizer uma coisa: não tenha medo. Eu já disse isso, 365 vezes está escrito: não tenha medo, eu estou com você. Mas sabe de uma coisa que você não precisa ter medo? Por que você não precisa ter medo? Porque o Espírito Santo que habita em você é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus habitando em você. 1 João 4,4 diz: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Fala para o teu vizinho de cadeira, cutuca ele e fala assim: maior. Fala bonito para ele: maior é o Espírito Santo que habita em você do que todo o mal que existe nesse mundo. Diga de novo: maior, infinitamente maior, é o Espírito Santo que habita em você do que todo o mal que existe na terra. Essa é uma grande verdade que está ministrando na vida do seu irmão. Deixa eu passar bem rápido. Segundo ponto, vou passar bem rápido. A depressão pode vir através de frustrações. Diga: frustrações. Um termo que é usado é que a depressão pode ser endógena, ou seja, isso significa ela vem de dentro de você, da sua alma. E essa doença chamada depressão, ela não respeita a raça, não respeita a cor da sua pele, não respeita a idade, nacionalidade, posição social ou profissão. Nós estamos olhando a vida de Elias e ele passou por isso, mas a boa notícia é que ele foi curado e foi arrebatado. Diga aleluia. Por que você não fala: vai ser assim comigo? Agora eu quero te falar uma coisa mais séria. Se você é cristão, vai ser mais sério ainda agora. Muitas pessoas, eu li isso numa pesquisa interessante, uma pesquisa secular, isso que eu vou falar agora. Mas é interessante o que estava lá. O autor diz assim: muitas pessoas ficam depressivas porque não amam, porque não falam de amor constantemente, porque não falam de alegria. E ele diz mais: elas nunca enxergam o lado bom da vida, só falam da dor, dos ressentimentos, das frustrações, dos ciúmes, gostam de reclamar, gostam de culpar os outros, alimentam mágoas e ódio e às vezes até sentimento de vingança. E o artigo diz o seguinte: e como consequência, tudo isso fica grudado nas mentes dessas pessoas e elas adoecem. Autor secular, dizendo: as pessoas ficam depressivas porque não amam, não falam de amor e não celebram ao lado bom da vida. Ei, olha para mim. O primeiro fruto do Espírito é o quê? Diga bem alto: amor.
O primeiro fruto do Espírito é o quê? E o segundo é o quê? O segundo é o quê? Diga alegria. Então, se você ama e se você é alegre, você já tem uma grande chance de não ficar depressivo. Qual é a tua decisão? Vai ficar carrancudão porque você agora é crente? Se você for crente, pode ficar depressivo mesmo. Mas se você for discípulo de Jesus, aí você não tem por que ficar carrancudo. Mas a depressão também pode vir como sentimento de rejeição. Porque pelo sentimento de rejeição, você começa a ter uma autoestima baixa autoestima, como alguns falam. Autoimagem negativa. Sentimento de frustração. Sentimento de inferioridade. E pior, você começa a se sentir sem valor. Isso não é verdade, isso é mentira do diabo. A sua vida vale mais que o mundo inteiro. Se existisse só você nessa terra que precisasse de salvação, Jesus Cristo teria vindo e teria morrido por você. Sua vida vale mais que o mundo todo. Jesus disse que a alma de um único homem vale mais que o mundo todo. Levante a sua mão e diga: a minha vida vale mais que o mundo todo. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma. Sua vida vale mais que o mundo todo. Na balança de Deus, se colocar tudo que existe no mundo e colocar a sua vida é mais preciosa para Deus que tudo que existe nessa terra. Então para de se colocar de uma forma inferior, sempre com um sentimento de inferioridade, dizendo eu não consigo, eu não sei. Essa canção é do inferno. Você vai falar a canção do céu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus sempre faz infinitamente mais, além de tudo que eu possa pedir ou imaginar, segundo o seu poder que em mim opera. Amém? Salmo 103, de 1 em diante, diz assim: bendize, ó minha alma. Ele está falando com a alma. Bendize, ó minha alma, Senhor, em tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Olha para mim, querido. Vai ter dia que você não vai querer orar. A alma humana nunca quer orar. Se você está pensando que a sua alma vai dizer assim: queridão, vamos orar. Hoje você tem que orar e jejuar muito. Se for pela alma. Sabe por que às vezes você nunca vem numa vigília de oração? Porque você sempre prefere satisfazer a alma. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não vai numa manhã de oração, porque a tua alma quer dormir e você dá lugar à alma. Gente que ora é gente que anda pelo Espírito. Olha o que o salmista está dizendo: bendize a minha alma ao... Presta atenção nessa. E ele diz: de tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele quem te coroa de bondade, de misericórdia, redime a tua vida e vai por aí. Mas presta atenção nessa palavra. Bendize a minha alma, Senhor. Tem dias que eu acordo, isso já aconteceu comigo muitas vezes, e a minha alma não quer orar, e a minha alma não quer levantar, mas eu falo para ela assim, alto: você vai orar sim, você vai ler a Bíblia sim. Eu falo alto, já falei alto com a minha alma algumas vezes. Eu aprendi com o salmista, não é loucura não, porque eu aprendi uma coisa: no dia que você entregou sua vida a Jesus, que você nasceu de novo, o seu espírito nasceu de novo. Amém? Você já é salvo. E o teu espírito se tornou um com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo veio habitar em você, e ele é um com o teu espírito. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Diga: eu sou um só espírito com o Senhor. Espera aí. Então quem que tem que governar? Quem tem que governar a sua vida é o Espírito Santo juntamente com o seu espírito. Não é a sua alma. A sua alma pertence à sua velha natureza, à sua velha maneira de viver. Então tem dia que você vai ter que falar com a alma. Você vai orar sim. Tem dia que eu vim aqui no culto, verdade, por honra da firma. Sabe o que é honra da firma? É quando você está vindo porque você tem que vir. Talvez você já veio assim? Já veio não? Então você é tão humano quanto eu. Amém? Mas aí eu chego aqui, e você pensa que a alma quer adorar? Você pensa que a alma quer fazer o que os meninos da amarela estavam fazendo aqui agora há pouco? Dançando na frente?
Eu falo meninos, são homens e mulheres de Deus. Você pensa que a alma quer fazer? Não, a tua alma quer ficar sentadinha aí analisando, olhando, quietão. Sua alma quer ficar aí, sabe como? Aí para baixo. Deixa eu ver como é que vai ser o louvor. Nem canta. Deixa eu ver como é que vai ser o Israel hoje. E Israel está com a voz meio assim, não é mais a mesma. Deixa eu ver como é que vai ser a pregação do pastor Domingo hoje. Sua alma quer fazer isso. Mas se você anda pelo Espírito, você vai chegar aqui no culto, e a alma não quer adorar, ninguém quer ir para frente, quer ficar escondidinho lá atrás. Não tem nada, não cabe todo mundo na frente. Mas presta atenção, a alma quer ficar escondidinha atrás do poste, atrás da coluna. Não é verdade? Mas se você é um homem que quer andar no Espírito, você vai chegar e falar alto: alma, é o seguinte, você vai orar, você vai adorar, e mais, você vai entrar no embalo do louvor, porque pelo meu Espírito, eu te dou uma ordem, você vai adorar. Já aconteceu comigo. Minha semana é puxada que você não imagina, puxada. Tem dia da gente ficar direto, 14 horas, 15 horas, direto, das 6 da manhã até 11, meia-noite. Tantos dias é assim. E eu tenho que parar, fazer mensagem de madrugada, nos horários que você nem imagina, orar, levantar, estudar. Você pensa que é fácil? Púlpito é vitrine. Se você, pastor, fosse só o púlpito, meu querido, isso aqui é vitrine. São os bastidores que são ela, é o dia a dia, é a parte administrativa. E por isso traz cansaço. E quando você está cansado, a sua alma não quer fazer nada. Mas você tem que falar como salmista: porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Aí sabe o que acontece? Quando você entra no louvor para valer, e adora em espírito e em verdade, quando termina o louvor, você nem sabe mais onde foi parar aquele sentimento enganoso. Amém? Sentimento não é enfermidade. Diga comigo: sentimento, sintoma, não são enfermidades. Diga: eu não ando pelo que sinto, eu ando pela fé, na palavra de Deus. Eu digo: sou guiado pelo Espírito Santo. Esse é o caminho. Amém? Vamos para frente? A base do cristianismo é o amor, a aceitação, a graça, o perdão, a bondade, a misericórdia, a compaixão e a comunhão. A rejeição provoca depressão, que rouba o seu progresso, porque esse sentimento de rejeição vai se tornando um ponto fraco da sua vida. Sempre que você alimenta um sonho pessoal que não foi gerado em Deus, e esse sonho não se torna realidade, isso pode gerar amargura no seu espírito. Quando você alimenta uma expectativa na sua alma, e isso não acontece como você gostaria, isso pode trazer frustração e amargura para o seu coração, e por fim pode trazer depressão. Deixa eu te dar um exemplo, rápido. O povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, a pé enxuto, você conhece, foi uma festança do outro lado. A Miriam pegou um pandeiro e conduziu a celebração na praia. E eles começaram a dançar e celebrar. Amém? Eu tenho uns irmãos que estão bem aqui na minha frente, que eles têm a unção da Miriam. Brincadeira, meus amados. Mas é alguns irmãos que na hora do louvor a mão faz assim, ó. Aí a gente chama de mão de pandeiro. A Miriam pega um pandeiro e ela sai tocando e as mulheres saem dançando. Presta atenção, mas termina aquela celebração, eles caminham em direção a um lugar chamado Mara. Enquanto eles caminham, presta atenção nessa, atravessaram o mar, não dá para beber água salgada. E agora eles caminham 3 dias em direção a Mara. Imagina você caminhando 3 dias no deserto sem água. E quando eles alimentaram um sonho: nós vamos chegar lá e vai ter água com abundância para todo mundo. E chegaram lá, tinha água, mas a água era amarga, não dava para beber. O que você faria? Eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou uma árvore e falou: corta um galho e joga na água. E Moisés cortou e as águas se tornaram doces e potáveis. Essa árvore para mim, essa madeira para mim aponta para a cruz de Cristo. Meu irmão, você não precisa carregar o fardo. Você pode colocar o seu fardo hoje na cruz de Cristo.
Ele já levou sobre si as suas dores lá na cruz, para que você não precise mais carregar. Diga amém. Deixa eu olhar agora para o segundo caso, e aí nós vamos caminhar para o encerramento, para a gente orar aqui, e vai ser maravilhoso. Diga aleluia. O segundo caso, agora eu quero olhar para o profeta Jeremias. Eu quero começar com o livro de Lamentações, que foi escrito por Jeremias. Lamentações capítulo 3. No livro de Lamentações de Jeremias, ele expressa boa parte da sua depressão. Esse profeta talvez tenha sido o segundo maior profeta do Velho Testamento. Ele profetizou cerca de 55 anos em Israel. Ele começou bem novinho, mas lá pela metade do seu ministério, ele passou por uma depressão mais profunda do que a depressão de Elias. Mais profunda. E olha o que ele diz em Lamentações 3, de 7. Lamentações 3, 7 a 9. Em Lamentações 3, 7 a 9, ele diz assim, ele está falando para Deus, olha o que ele diz: cercou-me de muros, e não posso escapar, atou-me pesadas correntes, mesmo quando eu chamo, quando eu clamo, grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele está culpando Deus pela situação, presta atenção nisso. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra. Ele está dizendo, Deus me colocou num labirinto, e ele diz, fez tortuosas os meus caminhos. Ele está tão frustrado, que ele está se sentindo dentro de um labirinto sem saída. Talvez você está assim, meu querido irmão, meu amigo. Outra coisa que Jeremias deixa passar aqui, é que a depressão faz você se sentir amargurado. Lamentações 3,15. Lamentações 3,15 é uma palavra que diz, fez-me comer ervas amargas, fartou-me de fel. Não sei se você sabe o que é fel, mas é um pequeno recipiente que tem no estômago dos animais, e que, se aquilo tem um líquido preto, se aquilo que é na carne estraga, e se você experimentar um negócio daquele, você vai ver o que é amargo. E olha o que Jeremias está dizendo, fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Outra coisa que encontramos em Jeremias, é que a depressão tira a paz da alma. Ele diz, afastou a paz da minha alma, verso 17. Lamentações 3,17, afastou-me a paz da alma, tirou a paz da minha alma. E ele diz, eu esqueci o que era prosperidade. Outra coisa, olhando para Jeremias 15 agora, de 16 a 18, é que a depressão faz você se sentir frustrado com você mesmo. A depressão faz você se sentir frustrado com você mesmo. Presta atenção, o que é pior, ela faz você se sentir frustrado com o Senhor, ela faz você se sentir frustrado com a sua fé, e pior de tudo, ela faz você questionar e até duvidar da existência de Deus. Jeremias 15, 16 a 18, olha o que ele diz, quando as suas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria, o meu júbilo, pois pertence a ti, Senhor Deus dos exércitos. Aí ele fala do seu ministério, no verso 17, jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim, e me encheste de indignação. Verso 18, porque é permanente a minha dor, porque a minha ferida é grave e incurável, porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Presta atenção, na outra versão ele está dizendo, Deus, o Senhor se tornou para mim como uma miragem. O profeta Jeremias foi proibido por Deus de casar, foi o único caso aí que Deus disse, não quero que se case, porque Deus ilustrava muitas vezes no Velho Testamento com a vida do profeta. E Deus disse, não quero que se case, e quando as pessoas perguntarem por quê, é que para você não gerar filhos para o cativeiro, porque um dia os filhos deles vão para o cativeiro na Babilônia. E Deus disse, você não pode ir nas festas, porque vai chegar um dia que eles não vão ter o que festejar. E Deus disse também mais, você nunca irá num funeral, porque vai chegar um dia que os mortos vão ser tantos, que eles não vão poder sepultar os seus mortos. E Jeremias está relembrando isso aí com Deus. Mas quando chega no verso 18, ele diz, o Senhor para mim como uma miragem. Você sabe o que é uma miragem? Já assistiu aqueles filmes que o cara está com sede no deserto, os lábios secos, rachado, e ele começa a sentir desejo de água e ânsia, e aí ele começa a ter a miragem de um lago bonito, com águas azuis, cristalina, quase transparente, e ele corre e se lança, e quando ele volta a si, ele está com a boca na areia. É isso que Jeremias está dizendo. Dizendo, Deus, ultimamente o Senhor está sendo para mim como uma miragem.
Talvez você já se sentiu assim, porque Deus não fez o que você gostaria que Ele fizesse. Deus não é o gênio da lâmpada que vai fazer o que você quer. Nós estamos aqui para fazer a boa, agradável e perfeita vontade dEle. E não Deus fazer o que nós queremos. Amém? Outra coisa, olhando para Jeremias. A depressão faz você perder o prazer e a vontade de viver. A depressão faz você desejar nunca ter nascido. E a depressão faz você amaldiçoar pessoas que você deveria amar muito. Vamos para Jeremias capítulo 20, versos 14 a 18. Jeremias 20, de 14 a 18. Jeremias está passando por esse período difícil. Olha o que ele faz. Ele começa amaldiçando o dia do nascimento dele. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia que minha mãe me deu a luz. Ele amaldiçoou o dia do nascimento. Verso 15. Maldito seja o homem que levou a notícia para o meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Ele amaldiçoou o homem. Seja aquele homem como a cidade que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça grito de socorro pela manhã e grito de guerra ao meio-dia. Ele amaldiçoou o cara que ele devia amar. Mas Deus... esse verso não está muito legal, porque aí é um questionamento. É um questionamento que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, na versão normal: por que o ventre da minha mãe não foi minha sepultura? Por que a minha mãe não ficou grávida permanentemente? Ele desejou morrer antes de nascer. Ele disse: o melhor para mim seria eu ter morrido no ventre. Em outras palavras, seria melhor que a minha mãe tivesse abortado. Mas ele disse uma coisa terrível sobre a mãe dele. Ele disse: eu queria que o ventre da minha mãe fosse a minha sepultura. Continua. Por que eu saí do ventre? Para ver trabalho e tristeza, para que se consuma a vergonha os meus dias. Ele está chateado com Deus porque ele nasceu. Presta atenção. Você já questionou o dia que você nasceu? Você já fez aquelas 3 perguntinhas? Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Qual é o meu destino? Olha para mim. A cura da depressão, nesse caso, presta atenção, começa com arrependimento sincero e honesto. E com uma volta para o Senhor nosso Deus, de todo o coração, separando o precioso do vil. Jeremias 15, 19 a 21. Nesse texto é muito interessante, porque o texto vai dizer: assim respondeu o Senhor, se você se arrepender. Outra versão diz: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim, e você será como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas você não passe para o lado deles. E ele disse: eu te porei contra esse povo como um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar, diz o Senhor. Deus disse para o profeta Jeremias. Sabe o que Deus está dizendo? Você está depressivo, meu querido, mas Deus não passou a mão por cima dele. Olha, se tem uma coisa errada, é quando o depressivo vira o centro das atenções da família. É quando tudo na casa passa a falar, a girar em torno dele. É quando todo mundo acha, tadinho dele. E tem gente que gosta disso. E isso vai gerando codependência dos membros da família. Vai gerando codependência. E está cheio de gente que usa isso até como chantagem emocional. Eu estou depressivo, cuidem de mim. Você precisa de cuidado, é verdade. Mas você precisa também se arrepender. Diga amém. Se arrepender por quê? Porque você questionou a existência de Deus. Porque você questionou a tua existência. Porque você questionou por que você existe. Porque você achou que Deus era uma miragem. E Deus não é uma miragem, Ele é real. Diga amém. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não fique frustrado nem depressivo. Olha bem aqui. O Deus que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar.
Levanta essa mão e diga: aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completar. Isso está em Filipenses 1,6. Por último, bem rápido. A depressão pode vir através de perdas. Eu preciso te falar uma verdade. Eu não posso encerrar sem falar essa verdade com você. A depressão pode ser causada por perdas. Perda de um querido, de um relacionamento que se quebrou, um casamento que passa pelo divórcio. A depressão pode vir por causa de um luto, pela perda de um membro da sua família, seja um cônjuge, seja um filho, seja alguém, seja pai, seja mãe. Eu vou te falar uma palavra bem forte agora. E se eu fosse você, receber essa palavra. Se você ama Jesus, a sua fé precisa estar muito acima de prejuízos financeiros, de prejuízos materiais, de perdas familiares e até da sua própria saúde física. Vou repetir. Se você ama o Senhor, a sua fé precisa estar acima de prejuízos financeiros, materiais, e precisa estar acima da perda de familiares. E precisa estar acima da sua saúde física. Eu quero olhar rapidamente para a gente orar para um homem chamado Jó. Esse homem era o mais rico do Oriente Médio. O mais rico do que hoje é a Arábia Saudita. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 juntas de boi, tinha tudo. Muita gente trabalhando, muitos empregados. Mas houve um dia que o diabo foi lá e peneirou ele, acabou com tudo. Naquele dia ele perdeu as suas ovelhas, suas vacas, seus bois, seus jumentos, seus camelos, seus empregados. E ele perdeu 10 filhos, diga 10 filhos. 7 rapazes e 3 moças. Agora olhe para a atitude dele, depois você vê em casa Jó 1, e você pode ler o capítulo todo, mas do verso 13 a 21 fala dessa perda. Eu quero olhar apenas agora com você para os versos 20 e 21. Olha para essa atitude. Olha para um pai que perde 10 filhos num dia. Olha para um empresário que dorme rico e amanhece falido, era Jó. Agora olha para a atitude dele, olha se a fé dele não estava acima do dinheiro, acima do prejuízo material, acima dos familiares. Olha como é que é a atitude dele. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, diga adorou. Diga de novo, adorou. Meu querido, adorar quando você perde 10 filhos, é porque a fé estava acima dessas coisas. Ele se levanta, ele se entristece, ele senta e adora, diga adorou. E o que ele fala? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer isso? O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E em Jó capítulo 2, verso 7, é quando ele perde a saúde, 7 a 10. Ele é ferido por uma chaga má e maligna. E agora ele perde a saúde. E ele perde uma segunda coisa, o amor da esposa. Ei, esposa, amar o cara enquanto ele está bonitinho, é beleza, né? Mas quando ele está com câncer? E quando ele está com uma doença grave? E quando ele está com um problema? Eu conheço esposa que pediu divórcio quando o marido mais precisava, a hora que ele adoeceu. Ela esqueceu do voto. Na saúde ou na doença. Na alegria ou na tristeza. Na riqueza ou na pobreza. Agora olha. A mulher do Jó não foi brincadeira. Pode continuar os versículos. Porque ela diz assim para ele. Continua. Olha o que a mulher dele diz. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ela está dizendo, amaldiçoa Deus. Mas o que é que ele diz? Você está falando como uma louca. Nós recebemos tanta bênção, não podia passar pela aprovação? Ei, meu amigo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A vida cristã não é só um mar de rosa, a gente passa por momentos difíceis.
O Jó adora quando perde os bens e os filhos. O Jó adora quando perde a saúde e o amor da esposa. Se você mantiver essa fé de Jó, olha para mim, se você mantiver essa fé de Jó, eu quero dizer a você, você vai viver um tempo de restituição de tudo que você perder. Depois você estude o capítulo 42 de Jó, a partir do verso 10, diz que Deus deu o dobro a Jó de tudo que ele tinha tido antes. E no verso 12, 13 diz, e Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos, e também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Diga aleluia. Amém? Meu querido, eu quero te falar uma última coisa. Se você perdeu um pai, uma mãe, um familiar, eu também já perdi meu papai, eu perdi amigos queridos, eu perdi familiar querido. Eu quero te dizer uma coisa, vire a página do luto. Vire a página do luto. Tem gente que o esposo morreu há anos, a mulher ainda não enterrou na mente. Tem gente que a esposa morreu há anos, o marido ainda não enterrou na mente. Vire a página. O Jó virou a página. A Ruth lá atrás virou a página. Ela fica viúva novinha. Ela vira a página. Ela vai com a sogra. O pessoal do louvor pode subir. Ela diz, teu povo é o meu povo. Teu Deus é o meu Deus. E ela se casa com um homem chamado Boaz. E ela entrou para a genealogia de Davi. Ela se torna bisavó do rei Davi. Ela entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Se você ler Mateus 1, você vai ver o nome dela na lista genealógica, quase não sai, dos antepassados de Jesus. Sabe por quê? Ela virou a página. Vire a página. O dia que meu pai morreu, eu estava lá no Nordeste. E 10 minutos antes de pregar, meu pai não estava doente, ele tinha adoecido na quinta. Não estava doente antes, não, passou mal na quinta, ele foi para o hospital na quinta noite, internou na sexta, passou por uma cirurgia. No sábado ele estava melhor, no sábado à tardinha, minha irmã falou, não está muito legal. E eu estava, antes de pregar, faltava 10 minutos. Eu olhei para o celular e a mensagem caiu da minha irmã, dizendo, o nosso pai acabou de falecer. E aí, você pregaria ou não? Tinha uma igreja toda na minha frente, eu estava lá em Afogada, em Gazeira, com Gilberto e a Cristina. Eu me levantei, e não falei nada com ninguém. Fui para frente, peguei o microfone e disse, Deus me dá força, porque eu preciso pregar como nunca antes. E eu preguei 45 minutos, dando o meu melhor. E quando eu fiz o apelo, dezenas de pessoas vieram entregando a vida para Jesus. E entreguei o microfone sem falar nada para a igreja. Quem falou foi o pastor Gilberto depois. Eu não disse nada. Depois, quando eu fui para Recife e peguei o avião, eu chorei no avião. Depois eu chorei lá. Depois eu preguei no culto fúnebre do meu pai lá em Palmas. Então eu não estou te falando teoria. Eu estou te falando de um cara que se levanta na hora que sabe que vai morrer e prega dando o melhor. Eu quero encerrar dizendo para você o que está em Mateus 11, 28. Você pode receber a cura agora, se você responder corretamente a uma pergunta de Jesus, primeiro feita em João 5, verso 6. A pergunta é, você quer ser curado? Eu já disse que Elias precisou sair da caverna para ser curado, e você também precisa sair. Enquanto você ficar em casa, sem querer falar com ninguém, você vai continuar assim. O Senhor pergunta, você quer ser curado? Sai da caverna. Faz alguma coisa. Responda ao Espírito Santo. Mateus 11, 28, Jesus fala assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Quer vencer? Vamos ficar em pé. Quando Jesus fez essa pergunta,
Foi um paralítico que estava há 38 anos ao lado de um tanque chamado Betesda. O homem estava lá há 38 anos. Jesus chegou para ele e falou: você quer ser curado, meu filho? Parecia óbvio, mas não era. Ser curado significava que no outro dia não ia mais mendigar, no outro dia não ia mais voltar para a beira do tanque, no outro dia tinha que assumir responsabilidades familiares, profissionais, tinha que começar a agir. Meu irmão, eu sei que nós estamos encerrando muito em cima da hora, mas essa é uma palavra que eu creio que você precisa ouvir. Se você está aqui e está com algum sentimento assim, ou teve, eu te convido a vir à frente para a gente orar com você e por você. Se você tem algum parente, algum amigo que é depressivo, vem aqui colocar essa vida agora no altar. Mas corre, você que está, não enche o corredor ainda não, deixa o corredor vazio para que outros possam passar. Vem à frente. Fica segurado.